Bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Com o intuito de reforçar e ampliar as coberturas vacinais entre crianças e adolescentes, o Ministério da Saúde lançou recentemente uma campanha de vacinação dentro das escolas. A ação faz parte do programa Saúde na Escola, criado em 2007. Sarampo, gripe, poliomielite, febre amarela e dengue são alguns dos alvos deste ano. Em outra importante ação, o Ministério alterou o esquema de imunização contra o HPV, que agora passa a ser em dose única. A vacinação no ambiente escolar será suficiente e eficiente para aumentar a adesão? Em se tratando de imunização, como é que a escola pode ser referência no cuidado com as crianças e adolescentes? Quais outras estratégias podem ser utilizadas para ampliar a cobertura vacinal? O JR 15 Minutos de hoje esclarece essas e outras dúvidas com a médica, pediatra e diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações, Flávia Bravo. Bem-vinda ao nosso podcast, doutora. Olá a todos. Muito feliz em estar aqui, poder contribuir com informações. Quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record em Brasília, Lívia Veiga. Lívia, o Brasil viu nos últimos anos os índices de vacinação caírem e esse movimento do Ministério da Saúde, envolvendo as escolas, busca aí melhorar a taxa de imunização de crianças e adolescentes menores de 15 anos, né? Oi, Celso, obrigada pelo convite. Oi, doutora Flávia. Exatamente, Celso. A campanha de vacinação agora será dentro das escolas. A ação foi lançada na última quarta-feira pelo Ministério da Saúde em Brasília. A ideia é atualizar a caderneta deste grupo até o mês de maio. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, reforçou que, apesar de as vacinas não serem obrigatórias, os imunizantes são fundamentais para proteger as crianças. Doutora Flávia, essa estratégia pode ser efetiva para acelerar a retomada das coberturas vacinais? Ela não só pode ser, como hoje em dia a gente sabe que é. A gente tem exemplo de outros países, a estratégia de vacinação escolar, que vai desde campanha até vacinação rotineira, e aí tem vários países e vários mecanismos que podem ser usados, mas é comprovado que nos países onde existe um programa de vacinação escolar, você consegue maiores coberturas vacinais, porque você vai aonde o povo está, né? A gente tem que lembrar que os postos de saúde têm um horário de funcionamento, que é um horário comercial, que as mães trabalham. Eventualmente pode não ter uma vacina e ela perde aquele dia e tem que perder um outro dia de trabalho para o retorno. Então, uma estratégia bem feita em que o setor de saúde, junto com o setor de educação, trabalhem em prol de vacinação e informação sobre vacinação, segurança, etc., isso a gente já tem comprovação de que é efetivo, sim. E não é só a vacinação escolar, né? Na verdade, os postos de saúde, as clínicas da família estão abertos também para vacinação. Mas você acrescentando essa estratégia, você tende a aumentar a cobertura porque você está indo direto no cliente. Agora, doutora Flávia, segundo o site do Ministério da Saúde, vão estar disponíveis as seguintes vacinas nas escolas: poliomielite, febre amarela, tríplice viral, HPV, Covid-19, entre outras. Na prática, como é que vai funcionar essa campanha? A gente vai ter que esperar para ver, porque uma coisa importante é quem executa as ações de vacinação é a ponta, né? O SUS funciona dessa maneira. O Ministério da Saúde estabelece uma diretriz, ele estabelece regulamentação, etc. Então, mas quem vai executar são as secretarias municipais no final da história, né? De saúde. Então, é preciso que haja uma interface também com as secretarias de educação para que facilite esse trabalho. Cada município ele tem características diferentes. Num município muito pequeno, é muito mais fácil. Num município grande, como Rio de Janeiro, como São Paulo, as estratégias podem ser diferentes. A gente tem que pensar no fator equipe. Você não pode descobrir um posto de saúde levando uma equipe que vai ficar na escola e deixar o posto de saúde abandonado sem equipe que entenda de vacinação. Então, é toda uma estratégia que vai muito além de simplesmente levar a vacina. É bom a gente frisar que diversas doenças comuns no Brasil deixaram de ser um problema de saúde pública por causa da vacinação da população. Doutora Flávia, sem uma cobertura vacinal eficiente, doenças já erradicadas podem ressurgir, né? Exatamente, porque o que acontece? Um Programa Nacional de Imunizações, ele visa o impacto em saúde pública, ou seja, eu consigo eliminar
eliminar ou pelo menos controlar muito uma determinada doença potencialmente grave, que leve à morte, que leve a sequelas, que tenha consequências, mas para eu conseguir esse efeito comunitário, eu preciso ter altas coberturas para reduzir justamente a circulação daquele agente etiológico. Então, assim, quando a gente fala dessas vacinas que estão nos calendários da criança, do adolescente, do adulto, não é uma inclusão aí da cabeça das pessoas por interesses outros. O Ministério, ele analisa o impacto da doença, a carga daquela doença na população e tem como meta ou a eliminação, quando for possível, ou o controle daquela doença, reduzindo o impacto, tanto financeiro como social, né, da doença na comunidade. Doutora Flávia, no ano passado, cerca de 4.000 cidades adotaram essa estratégia. No caso da vacinação contra o HPV, por exemplo, em 2023 foram aplicadas mais de 6 milhões de doses. O número é o maior desde 2018. Agora, em se tratando de imunização, como a escola pode ser referência no cuidado com os alunos, doutora? O Brasil já tem, né, o Programa de Saúde Escolar, onde as secretarias, no nível de gestão, né, das secretarias de saúde e de educação, já existem e funcionam muitas iniciativas que visam a saúde escolar, como, por exemplo, o flúor, anualmente, que vão, né, aplicar nas crianças nas escolas públicas. Existem secretarias que fazem também medição, né, peso, altura, enfim, levar para a escola o cuidado com a saúde também é uma ação educativa, né? O que a escola pode contribuir? É ela que tem a relação mais íntima com os pais, né? Quando você fala de vacinação infantil, você não pode esquecer da importância dos pais em entender a importância da vacinação, a segurança das vacinas e ter essa noção de saúde de comunidade, de saúde pública, da participação do indivíduo, do seu filho, da sua família, numa questão muito mais ampla, que é a qualidade de vida e de saúde de onde essa família está inserida. Então, ela incluindo o tema nas suas atividades, seja nas atividades transversais, seja trabalhando com os alunos essa questão de imunização, nas pautas deles de saúde, porque saúde é ensinada em escola também, então você consegue, além da Secretaria de Saúde fazendo o que ela faz ali longe da escola, ela é integrada dentro do ambiente que tem uma confiança já. Agora, doutora Flávia, ainda falando sobre a vacinação contra o HPV, tem uma novidade aí. O Ministério da Saúde adotou um esquema de dose única. O que foi? Adotou um imunizante único, diferente, ou somente um protocolo que foi atualizado? Na realidade, é a mesma vacina que vem sendo usada, é a quadrivalente, a HPV quadrivalente, mas o que acontece? Hoje em dia, a gente já tem essa vacina sendo aplicada em massa, por exemplo, na Austrália, desde 2006 a 2007, ou seja, nós já temos 15 anos de experiência. Muito estudo foi feito em diversos cenários. E uma das informações que os ensaios clínicos puderam concluir é que quando a gente pensa em saúde pública, aí eu não estou falando de saúde individual, se eu consigo, num ambiente de alta cobertura vacinal, e a meta aqui é de 90%, segundo a recomendação, a Organização Mundial de Saúde, e a gente está longe disso. Então, num ambiente de alta cobertura vacinal, com uma dose, apesar de, do ponto de vista individual, ela ter uma resposta menor em termos de anticorpos e proteção, mas eu estou vacinando, eu consigo com menos dose vacinar mais pessoas, eu estendo a minha população, eu consigo cobertura vacinal mais alta, consequentemente, eu consigo diminuir a circulação e com isso eu acabo controlando a doença, e no caso aqui o foco é o câncer de colo de útero e não as outras doenças relacionadas ao HPV, porque a gente só tem dado publicado, dado comprovando a efetividade dessa estratégia para o câncer de colo de útero. Então, é uma estratégia de saúde pública excelente, porque se a gente conseguir, né, e vamos, se Deus quiser, ampliar a cobertura e ainda fazer o que a gente chama de catch-up, mas na verdade é o resgate daqueles não vacinados ou parcialmente vacinados até 19 anos, eu consigo mais pessoas vacinadas e eu consigo
consigo reduzir a circulação do HPV nessa população e, com isso, eu vou ter lá para frente o controle da doença. Na verdade, o objetivo da Organização Mundial da Saúde, quando ela sugere essa estratégia, é a eliminação do câncer de colo de útero no futuro. Mas, do ponto de vista individual, a gente tem somente os dados para câncer de colo de útero. A gente não tem dados para cânceres de outras localizações, e esses estudos, como foram feitos, né, para verificar o efeito de uma dose para o câncer de colo de útero, são ensaios feitos com meninas apenas. Agora, doutora, as escolas podem contribuir bastante com a educação em saúde, mas como retomar a confiança nas vacinas, principalmente entre pais e responsáveis? Essa é a pergunta de $1 milhão com 1 milhão de respostas, né? Porque, na verdade, a escola fazendo o seu papel ali de informação de qualidade, sem disseminação de medos e mitos e etc., ela está fazendo o seu papel. A sociedade como um todo tem que trabalhar na divulgação de informações de qualidade. Do ponto de vista de cada indivíduo, é preciso uma crítica quando recebe notícias falando mal de vacina, de insegurança das vacinas, etc. e tal. É preciso que cada cidadão tenha a noção que ele precisa verificar se aquele fato é verdadeiro ou não antes de compartilhar. As estratégias são várias, parte do nível federal, que tem que fazer campanhas de comunicação, passando depois para o nível estadual e municipal, todos trabalhando essa questão da educação. A mídia já faz muito bem esse trabalho, que é o que a gente pode fazer. As sociedades médicas também trabalham nesse sentido. Representantes da sociedade também trabalham nesse sentido, e aqui eu posso citar diversos, como o Rotary, o Lions, comunidades de igrejas evangélicas. Tem muita gente trabalhando em prol da comunicação de informações verdadeiras e que mostrem para a população, além do risco da doença, porque muita gente acha, e é aquela velha frase, né? As vacinas são vítimas das próprias vacinas, porque a gente conseguiu, com altas coberturas que mantivemos durante muitos e muitos anos, controle de doença, a doença parou de ser uma ameaça. Doutora Flávia, a senhora já citou aí que a vacinação nas escolas traz facilidade para muitos pais e responsáveis, né? Agora, a instituição de ensino deve criar declarações de autorizações dos pais para a aplicação das doses. É importante a gente deixar claro aqui que a campanha não vai ser obrigatória, né? Na verdade, o que acontece? Uma coisa é ser obrigatório, outra coisa é ser compulsório, né? Juridicamente é bem diferente. Você tornar obrigatória uma vacinação significa que aquele pai que não quer vacinar seu filho, existem mecanismos de convencimento. É chamar aquele pai, é procurar aquele pai, em última análise, denunciar nos órgãos de justiça competentes, mas não é compulsório. Ninguém vai pegar uma criança e vacinar e acabou. Ninguém vai impedir que essa criança frequente a escola, ninguém vai tirar o direito à educação de ninguém, mas ser obrigatório por lei abre essa margem para que os defensores do direito da criança, porque é um direito da criança e uma obrigação dos pais manter a saúde daquela criança. Então abre a possibilidade de que se tome alguma atitude nesse sentido, mas não recusar a escola. Doutora Flávia, tratando-se da importância da vacinação em idade escolar, a imunização é fundamental, porque além de prevenir doenças, não prejudica o rendimento escolar, a aprendizagem do aluno, de modo individual e coletivo, né? Exatamente, muito pelo contrário, né? Você garantindo um indivíduo saudável no decorrer da vida, né? É bom lembrar que muitas vacinas, elas são aplicadas na infância, mas estão protegendo aquele cidadão para o resto da vida. E você preservando a saúde, a consequência disso é óbvia, né? É uma pessoa saudável, uma pessoa que pode se dedicar ao trabalho sem preocupações com doenças que podem levar à internação, à morte, a sequelas e etc. Então, quando a gente pensa nessas questões, né, de a importância da vacinação, a gente tem que pensar que, além do ponto de vista individual, que é manter a saúde ao longo da vida e fazer a atualização de suas vacinas de acordo com a faixa etária, é a participação de cada um na saúde da comunidade. Sou eu que não vou também transmitir para uma pessoa suscetível
suscetível, para o meu avô, para o meu parente que toma um imunobiológico que leve à imunodepressão. Então, é essa consciência, é a proteção individual, mas é a proteção, a qualidade de vida de toda a comunidade onde essa pessoa está inserida. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações da médica pediatra e diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações, Flávia Bravo. Muito obrigado, doutora. Eu é que agradeço, foi um prazer estar aqui com todos. E agradeço também a presença da repórter da Record em Brasília, Lívia Veiga. Obrigado, Lívia. Obrigada, Celso. Até a próxima. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo e Isabela Santos. Sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.